Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E nós estamos aqui, comemorando, graças ao Criador, um dia de domingo ensolarado, muito abençoado, em que todas as famílias estão indo para as ruas, certo? Lutando pela nossa liberdade, ok? Eu estive com alguns amigos, foi rapidinho, eu tenho um problema sério de saúde, Estou me recuperando, mas já há um bom tempo, eu estou em tratamento, então eu não posso ficar muito tempo exposto, não posso ficar muito tempo em pé, eu me trato para poder melhorar mesmo, se Deus quiser estarei bem, Mas não aguento ficar muito tempo, tá bom? Mas o mais importante é que vemos os irmãos todos em luta, batalhando pela nossa liberdade, nossa fé, certo? Por que eu digo a nossa fé? Porque está ali judeus, cristãos, gente de diversas denominações, diversos segmentos religiosos, lutando com o mesmo intuito, liberdade, certo? Por quê? Porque aos poucos estão cerceando nossa liberdade, aos poucos estão calando a voz do povo, da fé, da crença e confiança em Deus. O regime que eles querem impor aí, não se enganem, é um regime, é só você dar uma estudadinha nos países que praticam tal regime. Olhe lá, olhe a fé como é que sobrevive ali, olha a situação da religiosidade nesses países. É exatamente isso que estão querendo trazer aqui e já estão impondo de uma certa maneira a todos nós, ok? Presta atenção no que eu vou te mostrar, fica atento. Nosso intuito aqui é religioso? Não, porque eu sirvo a Deus, ao Deus do universo. Eu não sirvo a religião, eu sirvo ao Deus do universo e eu cumpro a sua palavra. Agora, a religiosidade, certo? Em grande parte aproxima as pessoas de Deus. Muitas pessoas precisam disso, ok? Porque senão ele acaba se afastando realmente. Então nós temos que respeitar, ok? Estamos todos juntos no mesmo barco. Se afundar para um, vai afundar para todos. O que eles querem é justamente isso, nos calar. O povo de Deus não pode se calar. Eu lembro de uma passagem, não me recordo que livro está, mas parece que é em Mateus, que alguém mandou falar para Jesus, mandar os discípulos se calarem. E ele disse o que? Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu repito isso hoje. Eles querem usar o poder deles para calar o povo. As próprias pedras clamarão. Já estão clamando. E o nosso Deus não perde batalha. Eu quero dizer que eu estive vendo um vídeo em que eu vi, certo? A ex-presidente do Brasil, do PT, e ela disse: nós faremos aliança com o diabo para vencermos, mas eu digo para ela, a nossa aliança já está feita com Deus, porque Deus é quem fez aliança com todos nós, e Deus cumpre sua palavra, e então nossa confiança é só nele, é nele que nós confiamos, não confiamos em Jair Bolsonaro. Eu admiro o Bolsonaro por ser um homem correto, por isso está sendo marcado, pisado por eles, Mas a minha confiança é no Criador. O Criador, ele põe lá quem ele quer. Ele levanta quem ele quer e põe quem ele quer para governar. Nós somos vitoriosos. Nosso Deus não perde batalha. Amém? Então a senhora pode fazer aliança com quem quiser. O diabo é fraquinho. Já provou que ele é a pura derrota. O nosso Deus é só vitória. Tá bom? Então continue com a sua aliança, não tem problema nenhum. Tá certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui, olha, presta bem atenção. Olha bem, o Estado luta contra Deus para matar a fé. Tá certo? Olha bem, olha que matéria. A suprema discussão sobre o direito aos cultos e missas durante a pandemia, é totalmente estéril. A igreja que enfrentou a peste negra,
quem conhece a história, né, sabe disso, né? De portas abertas, nunca fecharam a igreja. Na peste negra, que era bem pior, né? Hoje é atacada pelo Estado ateu e marxista, que quer matar a fé. O marxismo, ele é automaticamente morto, certo? Falecido. E é bíblico, ele vai tomar corpo durante um tempo e depois ele será totalmente destruído, tá certo? Apesar da realidade nua e crua, isso faz sentido. Conseguirão? Não. Quando tudo isso começou, em 1800, olha um pouquinho de história, presta atenção, em 1837, o filósofo Hegel, de tradição protestante, né, estranhamente propôs um conceito de Estado laico. Tem muita pessoa que fala isso, Estado laico. Israel, um rei só era rei quando era ungido pelo profeta, que recebia a ordem diretamente de Deus. Então, quando você fala o Estado tem que ser laico, significa que, olha, a religiosidade, ou Deus lá, e o Estado aqui é totalmente à parte, negativo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí já quebra essa laicidade, ok? Então tá aqui, o Estado é laico, né? O Hegel criou isso, né? Muito desejado por sociedades secretas. Olha quem desejou muito isso. Sociedades secretas. A total separação entre a vida secular e a espiritual. Não tem como. Significa um Estado totalmente isento de Deus, da sua palavra. Aí é buraco, né? Como diz um pastor, esqueço o nome dele aí. É muito engraçado ele, né? O filósofo Jacques de Rondet, Hegel secreto, né? Atesta a ligação entre eles. O objetivo era acabar com a coroação e bênção papais aos reis e governantes. E assim foi feito. A partir do conceito de Hegel, alguns políticos disseram, olha bem o que os políticos disseram, a igreja não tem autoridade, apenas o Estado. Olha bem, significa que o que? Cala Deus também, certo? A igreja não tem autoridade, automaticamente nada da Bíblia, nada de Deus. Não, aqui não vai funcionar nada. Quem tem autoridade é o Estado. Isso é uma forma de anular a Deus, tá? Então, apenas o Estado, eles falaram, os políticos, né? Os atos da igreja precisam ser aprovados pelo Estado, ok? Se a igreja quer seguir as determinações divinas, não pode. Ela tem que seguir as determinações do Estado. Isso já era o comunismo, o marxismo, né? Já estava sendo colocado ali dentro, tá bom? Já está dizendo, é o Estado quem permite isso ou aquilo para a igreja, mas a igreja ela tem uma constituição a seguir, que é a Escritura Sagrada. A igreja segue as diretrizes determinadas pelo Criador, e o Estado está dizendo, não, aqui vai seguir o que nós falamos. É isso que está acontecendo hoje em muitos países que estão partindo para o socialismo. O Papa Pio IX, encíclica Qui Pluribus, 1846, combate estas ideias e faz a primeira condenação olha bem, ao comunismo. Anos depois, ele mesmo alerta na encíclica Quanta Cura, 1864, a estratégia de destruir as escolas católicas acusadas de serem contrárias à sociedade. E assim foi feito. Entendeu? Olha bem, hein? Que coisa terrível. Veio o ataque aos estados papais, grandes áreas de terras doadas, que foram retomadas pelo Estado em 1870. Represália. Não querem obedecer às ordens do Estado, então vão começar tomando as terras da igreja. Olha bem, hein? Até sobrar apenas o Vaticano, certo?
Nós estamos falando da história, tá? Para você entender o passo a passo dessa política macabra. Do tamanho de um bairro, então, o Vaticano, um bairro muito grande, mas é um bairro, né? O ataque seguinte foi ao patrimônio, sendo criado o casamento civil e o divórcio, tá bom? O casamento era religioso, fazia tudo. Aí criaram, então, o quê? O casamento civil e o divórcio. O divórcio já vem dos tempos de Moisés, que Deus nunca se agradou do divórcio, mas permitiu que Moisés concedesse o divórcio por causa da dureza do coração dos homens, como está escrito, né? Justamente por quê? Porque não querem reconciliar, tá bom? Então existe uma história muito grande por trás. Mas na verdade aqui, ó, nesse caso, tá bom? Eles criaram oficialmente, isso se espalhou pelo mundo, nós sabemos disso, né? E assim então foi feito. Mas é da virada do século XX para a Primeira Guerra Mundial que vem os mais profundos ataques que se estendem até os nossos dias. Olha bem, o modernismo e a destruição da arte, o movimento feminista terrível, você sabe disso, dispensa qualquer tipo de comentário, né? A psicologia de Freud, todo mundo, quem estuda sabe disso aqui, tá? Hoje desmascarada, movimento abortista, a Revolução Russa, tá bom? Tudo isso aí são revoluções que eles vão acrescentando, tá vendo? Olha, e a meta total, dizer Deus não existe, ou Deus fracassou, como aquele Nietzsche, né? Nietzsche, acho que é isso, né? Que ele fala simplesmente que iria matar a Deus, tá bom? Tudo confronta a fé. Igrejas foram destruídas, mas elas acabaram? Não. Permanecem, né? Claro que não. É preciso entender que a igreja foi instituída por Jesus, estamos falando do cristianismo aqui, né? Mas tem outros segmentos, né? Jesus, o Cristo Senhor, né? Que prometeu as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela, está em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 16, verso 18. Então vamos lá. Não é de ordem temporal, nem material, nasceu do sangue do Senhor no Calvário. Apresentou-se ao mundo no dia de Pentecostes, não se submete aos caprichos humanos, pois tem origem e sustentação divinas. Tá bom? Então vamos lá. Os apóstolos Pedro e João, presos pelo Sinédrio, por reunir multidões para anunciar Jesus, né? Responderam aos chefes dos sacerdotes: julgai se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Está em Atos capítulo 4, verso 19. O Sinédrio ainda foi alertado por Gamaliel a respeito dos apóstolos. Existe a passagem Gamaliel, né? Que em Atos dos Apóstolos fala isso, né? Seu intento ou obra deles provém dos homens, se autodestruirá, né? Se destruirá por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Tá bom? Então tá em Atos, né, capítulo 5, versos 38 a 39. É esse o título aqui, ó. O Estado luta contra Deus para matar a fé. Bom? Então vamos lá, prosseguir. A igreja foi construída sobre o sangue dos mártires cristãos, como falou o AGU, tá? Que agora mudou, né? Que é da Advocacia da União, né?
André Mendonça, que era ministro da Segurança Pública, agora é ministro, né, da Advocacia do Estado, da União, né? Não matam, então está aqui, não matam, mas estão dispostos, os cristãos não matam, ele está falando, certo? Os que servem a Deus não matam, mas estão dispostos a morrer por sua fé em Jesus Cristo, no Cristo Senhor, né? Certo? É o que o Mendonça falou, André Mendonça. Se os governantes enviarem tropas armadas com fuzis e metralhadoras diante das igrejas, se dispararem contra a multidão aglomerada, em nome de Cristo, certamente verão reflorescer a fé e o cristianismo como há muito tempo não se via. Tentem fazer isso, senhores, apenas tentem. Olha o que o André Mendonça falou. Significa que o quê? Ele é uma autoridade que está lá no meio. Se ele está dizendo isso, meus irmãos, ele sabe de muita coisa. Ele sabe qual é o motivo que ele está falando isso. Concordam comigo? Existem coisas que acontecem que espalham para o mundo inteiro. Mas tem coisas ali dentro do governo ou no meio das instituições que acontecem e nunca chegam ao nosso ouvido, ao nosso conhecimento. Apenas as consequências. Então, se ele falou isso, ele está dizendo o quê? Se vocês tentarem, apenas tentem, mas vocês vão ver reflorescer, tá bom? Porque realmente não se mata a fé. A fé, ela se mantém. Essa é a grande verdade. Hoje, um grande movimento, certo? Um grande movimento, que é a chamada Marcha pela Família, ela reúne milhares de cristãos em Brasília e em todo o Brasil. Brasil inteiro, uma movimentação tremenda de pessoas lutando pela família, pela fé, pela liberdade. Então está aqui, ó, Marcha da Família, reúne milhares de cristãos em Brasília. Aqui estou mostrando os de Brasília, né? Nesse domingo, a Marcha da Família está ocorrendo nas principais cidades do Brasil. Em Brasília, o evento teve quatro carros de som que se revezaram na condução das famílias cristãs presentes no Museu da República do Congresso Nacional, Em pauta, a liberdade do povo brasileiro e a defesa dos valores cristãos que forjam a sociedade. Aquele que não é cristão, atente uma coisa, eles estão atacando a fé, não é apenas cristã não, tá bom? O movimento é um grande movimento cristão, mas que tem muito judeu no meio, tem muito budista no meio, tem muito espírita no meio, que estão lutando porque sabem muito bem o que estão fazendo com um, estão fazendo com os outros. A proibição para um é proibição para todos. Temos que dar as mãos e esquecer o segmento religioso e lembrar apenas do nosso Deus, da nossa liberdade, tá? Ainda nesta semana, o STF restringiu a liberdade de culto durante a pandemia, deixando nas mãos dos governadores a decisão para a celebração de missas e cultos. O Brasil é um país laico. Olha aí, ó, Hegel, o que Hegel inventou. O Brasil é um país laico, mas a defesa da liberdade para expressar a fé não se pode ser sufocada. A Constituição, ela nos dá liberdade de fé, liberdade de crença. Tá? Então é constitucional exercer essa liberdade e é inconstitucional cercear essa liberdade, certo? A única maneira quando decretado o estado de sítio, que só pode ser decretado pelo presidente da República, ok? Então nós estamos vivendo, o povo não está percebendo, estamos vivendo momentos dolorosos, a fé está sangrando, estão começando a impedir a caminhada da fé. Olha alguns países aí quebrando símbolos, prendendo pessoas que não falam dentro da instituição religiosa o que o Estado determina, tá? Não fique
achando que aqui não acontece. É o que eles estão planejando. A mesma coisa de outros países que querem trazer o seu regime governamental para cá. Vamos orar, clamar a Deus, implorar ao Criador que nos livre de todo este mal, que é terrível. É terrível. Estamos sim vivendo nos últimos dias. Tá? Que o Brasil seja uma daquelas cidades de refúgio citada na Bíblia. Que o Brasil seja um daqueles locais em que você pode exercer liberdade e invocar o seu Deus, clamar ao nosso Deus, suplicarmos ao nosso Deus, porque há países que até matam para que as pessoas não façam isso. O Eterno te abençoe e te guarde, conceda paz, alegria a todos nós, nossos familiares, que haja saúde, segurança e força para todos nós. E vamos orar muito, gente. Orar, porque o momento é de muita oração, jejum e clamor. E se você puder, compre alimentos a mais, porque existe grande possibilidade de falta de muitos alimentos. Tá bom? Infelizmente, isso aí eu estou falando porque existem muitas autoridades já avisando que é perigoso faltar alimentos. Alguns, inclusive o presidente Bolsonaro, já falou aqui do CEAGESP. Existem plantadores de tomate que já não estão plantando mais. Por quê? Por causa dos fechamentos, não tem onde vender. Então eles preferem não ter gasto plantando tomate. E assim vai, tá bom? O Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho. E permaneça com a gente. Se inscreva se você não for inscrito, tá bom? Shalom, um forte abraço.